السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، أوصيكم نفسي بتقوى الله جل وعلا. المتقون فازوا بتقوى. Caros irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, os aconselho o temor a Allah jalla wa ala, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah subhanahu wa ta'ala. البدعة أشد من الكبائر. A inovação é mais severa em relação aos pecados maiores. A inovação é mais severa, é mais forte em relação aos pecados maiores. Não. O bid'a, ela pode aparecer na área do conhecimento, para os conhecedores, ou bid'a pode aparecer para os não conhecedores. No sentido geral, o bid'a é mais severo, é mais forte do que os pecados maiores. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Disse Allah Jalla wa Ala: quem é o mais injusto? Quem é o mais injusto? فَمَنْ أَظْلَمُ. Quem é o mais injusto? مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Do que aquele que estigmou. Do que aquele que estigmou, que mentiu para Allah. Kadiban, falando mentira. Liyudilla an-nasa bighayri ilmin, só com o objetivo liyudilla an-nasa, só com o objetivo de desviar a sociedade, bighayri ilmin, sem conhecimento. Caros irmãos, فَمَنْ أَظْلَمُ é chamado ismul istifham.
Ismu Istifham é um nome interrogativo. O nome interrogativo em que Allah subhanahu wa ta'ala usa nesta frase, se for entrar na retórica, no balagha, ela ilustra al-karaha, al-istinkaro, ela ilustra o desdenho, ela ilustra o estranho e a estranhidade, e ela ilustra a tahdiya, o desafio, em que Allah Jalla wa Ala apresenta à sociedade de que no dino de Allah subhanahu wa ta'ala só se fala com conhecimento. Quem traz algo do dino de Allah sem conhecimento, ou com objetivo, ou tem conhecimento, mas tem o objetivo da ganância da vida terrena, do mundo, este é Adlamu. E por isso disse, Faman Adlamu, quem é o mais injusto? E disse o mais injusto, no sentido de grau de superioridade. Man Adlamu, não disse Man Zalimu, disse Faman Adlamu. E quando usa o termo de grau de superioridade nesta frase, ela ilustra qual a doença, qual é a enfermidade que reside na sociedade, reside no mundo dos muçulmanos, ou muçulmanos sábios, ou muçulmanos não sábios. A partir do momento em que o muçulmano pratica, fala, decreta, traduz, interpreta algo do dino de Allah subhanahu wa ta'ala com ignorância, sem conhecimento, de jahala, com ignorância, sem conhecimento, ou uma ignorância propositada. O que é isso? Ignorância propositada é a ignorância que um teólogo usa como se fosse ignorante enquanto não é ignorante. Adlamu, é mais injusto. É mais injusto. E por isso, Imam Fudail ibn Iyad, rahimahullah, dizia: La yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bima alima. Continuará e continua, vai continuando, gerúndio, conjugação perifrástica, não reflexa. O alimo, o teólogo, continuará, vai continuando, sendo como ignorante, até que ele pratique daquilo que ele aprendeu. فَإِذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ كَانَ عَالِمًا. Quando ele praticar daquilo que aprendeu, tornará teólogo, tornará álimo. O sentido é, quando o teólogo não praticar o que aprendeu, ele continuará sendo ignorante, propositado. Não. E nisso encontramos o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, em que Jalla wa Ala diz: Ihdina as-sirata al-mustaqima, ó Allah, guie-nos para o caminho firme, guie-nos para o caminho firme. Sirata alladhina an'amta alayhim, caminho daqueles que você, Allah, favoreceu-lhes o caminho firme. Significa que Allah Jalla wa Ala, antes de nós,
já favoreceu a um grupo de pessoas o caminho firme, em que esses são os merecedores de serem seguidos, são os exemplos da sociedade. Ahlu Sirat al-Mustaqim, os dotados, as famílias do caminho firme. Disse غير المغضوب عليهم: oh Allah, não inclua neste caminho firme os que provocaram a ira, maghdubuna alayhim, wala dhalina, e não inclua os perdidos, ignorantes. Oh Allah, guie-nos para o caminho firme. Sabemos de que Hidayah, o guia, ela tem duas vertentes: Hidayatul Amma wa Hidayatul Khassa. Tem o Hidayah, tem o guia geral e tem o guia específico. O mesmo guia também tem duas vertentes: Hidayatu ad-Dalalah, guia da prova, wal irshad, e do direcionamento, wa hidayatu at-tawfiq wal ilha, e o hidayah, o guia da conciliação e a inspiração. Agora, quando entramos no guia de conciliação e inspiração, também tem duas vertentes: فهداية الدلالة، هداية الإلهام والإرشاد والتوفيق، ela pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas este guia em que Allah Jalla wa Ala dotou um grupo de pessoas estando no caminho firme, que foram favorecidos no caminho firme, encontramos Hidayatul Khassa. Depois encontramos Hidayatun Akhassu, Hidayatun Khassu bil Akhassi. Encontramos o guia específico do mais específico. E encontramos o guia específico do mais específico, e encontramos o guia específico. Qual é o guia específico do mais específico? Ela pertence a um grupo de pessoas específicos. E qual é o guia específico? Também pertence a um grupo de pessoas específico. Vamos buscar outro versículo para traduzir o mais específico do específico e o específico. Diz no Coran: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, quem obedecer a Allah e o seu mensageiro. Aqui o aman lá era ismu al-istifham, no primeiro versículo citamos, chama-se nome interrogativo. Aqui não é ismu istifham, o aman é ismu shart jaziman, é um nome condicional, determinativo. Tajzimul fi'laini, determina dois verbos. Waman yut'i é o primeiro verbo. Wa rasula, repara no fim. Fa'ulaika ma'ala an'ama Allahu alayhim, é o segundo verbo. Depois disse ismu shart jazman tajzimul fi'laini, determina dois verbos. Nome condicional. E o nome condicional, ele interioriza a frase nominal. O nome condicional interioriza a frase nominal. Chama-se Jumlatul Ismiya, a frase nominal.
porque ela começa com o nome man. O termo man é nome lil-aqili, é um nome racional, não um nome irracional. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, quem obedecer a Allah e o seu mensageiro, quem obedece, a palavra man yut'i é um verbo no presente do indicativo, chama-se fi'l al-mudari' al-hali wal-istiqbali. É um nome no presente tanto como no futuro. Tanto como no futuro. Fi'l al-mudari' chama-se o presente contínuo. O presente ele continua, tanto como agora no presente, al-hali, no presente tanto como no futuro. Al-istiqbali. وَمَنْ يُطِعِ, quem obedece no presente hali, depois وَسَيُطِعْ ou وَسَيُطِعْ, ou ele obedecerá amanhã ou depois da manhã ou próximo mês, obedece e obedecerá Allah, obedece e obedecerá Allah, wa rasulah, e o seu mensageiro. Fa'ulaika, esses, na gramática árabe em questão de sintaxe, não morfológica, chama-se rábido de jawab shart. Fa'ulaika, ulaika é o pronome demonstrativo à distância. E aqui significa rábido li jawab shart. Ele é um amarrante, um amarrador li jawab shart, na resposta condicional. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, esses estarão na companhia de quem foram favorecidos no caminho firme. Repare, Surat al-Ladhina an'amta alayhim, Surat al-Fatiha. E aqui diz فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Surat al-Ladhina an'amta alayhim, e aqui diz فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Queremos traduzir aqui na via linguística, na via gramatical. Surat al-Ladhina an'amta alayhim, surat é maf'ulun bihi, é predicado, mutaqaddamu é o predicado antecedido. Surat al-Ladhina an'amta alayhim significa an'amta anta ya Allah, الذين أنعمت يا الله. صراط الذين أنعمت عليهم significa أنت الله جل وعلا أنعمت طائفة من الناس الصراط المستقيم. Esse é o sentido da frase na área linguística. Ya Allah, favoreceste um grupo de pessoas no caminho firme. Na retórica linguística de Allah Jalla wa Ala, que é o Coran, usou retórica nessa frase. Surat al-Ladhina an'amta alayhim. Ya Allah, surata é predicado, maf'ulun bihi. Al-Ladhina, aqui é ismul mawsul. Ismul mawsul é o pronome relativo. Surat al-Ladhina, pronome relativo. Caminho cujo. O cujo é pronome relativo. An'amta alayhim, cujo você, Allah, favoreceu-lhes o que? As-sirata, caminho firme. Vamos deixar esse versículo Surat al-Fatiha. Vamos pegar outro versículo. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. فَأُولَٰئِكَ, traduzimos aqui, فَأُولَٰئِكَ, dissemos de que é pronome demonstrativo à distância, em que aqui sinaliza e ilustra rábido de jawab shart, o amarrante, o amarrador da resposta condicional atrás. Ma'al-ladhina, são esses cujos, ma'al-ladhina, estarão na companhia daqueles cujos an'ama Allah,
em que Allah Jalla wa Ala favoreceu-lhes, alayhim, sobre eles, an'ama. Disse Suratul Ladina an'amta, e o termo an'amta é o pretérito perfeito, que é an'ama. O an'ama, quando chegou no mimo aqui, an'ama, aqui no mimo tem fataha. Tirou-se o fataha, colocou-se sakina. Depois de sakina colocou-se ta. Chama-se ta'u lil khitaba. É o ta para o discurso. Esse ta qual é? Chama-se ta'u lil khitaba, ta'u lil khitaba, dhamir al-mukhatabi. O que é dhamir al-mukhatabi? Pronome do discurso. É o que é o pronome do discurso? Pronome pessoal na segunda pessoa do singular. Quem é esse pronome? Esse pronome qual é? An'amta. Esse tá qual é? Anta Allah. Você Allah. Quando vamos no pretérito perfeito, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, e esses são aqueles que foram favorecidos com Allah. An'ama é o pretérito perfeito. É o fi'l al-madi mabni al-fath. Não há diferença an'amta e an'ama. A diferença é do sakina, que no mimo, no an'amta também é pretérito perfeito. Chama-se isti'malu af'al al-madiyati في ضمائر المخاطبة وأنا للمتكلم. Eu uso dos verbos al-madhiya, ou dos pronomes dos verbos af'al al-madhiya, dos verbos no passado, do pretérito, mas usando a primeira pessoa, discursando a primeira pessoa do singular. An'amta. Aí tem sakina. Quanto ali no an'ama tem fataha, que é o pretérito perfeito. E logo aí nós encontramos de que Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu um grupo de pessoas o caminho firme. O caminho firme. Disse an'ama Allahu alayhim minan nabiyina. Esse caminho firme que ela favoreceu um grupo de pessoas, ela traduz. Quem são esses? Ela explica. Minan nabiyina, os profetas, was-siddiqina, os verazes verdadeiros, que não são mentirosos, não são traidores. Bastar alguém ter um tostão de mentira, não é siddiqo. Ter um tostão de traição, não é siddiqo. Ter um tostão de ódio, não é siddiqo. Ódio, um ódio injusto, não ódio jurídico. Existe ódio justo, que é ódio jurídico. E há ódio injusto, não é jurídico. Sabendo que esse não é siddiqo. Siddiqo não mente. Veraz não mente. Veraz não trai. Veraz está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Pensa embora de que todo homem não é perfeito, não é completo. Mas o veraz, ele não pode mentir. Só pode mentir pela justa causa de Allah subhanahu wa ta'ala, pelo sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Was-siddiqina. Was-shuhada. E testemunhos. Duas vertentes. Testemunho também tem duas vertentes. Testemunhos mártires. Os martirizados no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Testemunhos que testemunham causa, testemunham fato, testemunham problemas entre irmãos muçulmanos. Que não defendem falsidade, de que sim viu enquanto não viu. Testemunhos. Was-salihina, virtuosos, benfeitores. Esses são exemplos da sociedade. São esses que foram favorecidos de caminho firme com Allah subhanahu wa ta'ala. فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Tornou o bem afável
entre eles com Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são os chamados Ahlus Surat al-Mustaqim. Esses são os dotados, dotados de quem? Dotados do Hidayatu, do guia al-Khas bil-Akhas, dotados do guia do específico, do mais específico. Depois encontramos dotados do guia específico, que são os muçulmanos da retidão, que asseguraram a verdade, que asseguraram a sunna, que defendem a sunna, que refutam a falsidade e não temem a culpa do culpador. Como o Corão diz, ela diz, e eles não temem a culpa do culpador. Esses são Ahlus Surat al-Mustaqim khassa, não bil-akhas. Então, caros irmãos, sendo assim, disse: "Iftaru ala Allah kadhiba", estigmou para Allah mentira, estigmou para Allah a mentira, mentiu para Allah subhanahu wa ta'ala. Ou está no da'wa, está a mentir. Inventa uma metodologia de da'wa contra a sunna. Inventa um fato no sharia contra a sunna, contra a sharia de Allah. Isso é mentir para Allah. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ما بطن والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله بغير علم أو كما قال سبحانه وتعالى. Diga, ó Muhammad, na verdade fui proibido as sujidades. Tudo aquilo que é sujidade é fawahisha. Sujidades, zina, tudo que é fawahisha, sujidades. Sujidades visíveis, tanto como invisíveis. E pecado, e a injustiça, a retaliação injusta, e o politeísmo, em que Allah não trouxe como evidência no Corão, em que alguém fazer politeísmo. Como é que é? E vocês falarem assuntos de Allah com ignorância, sem conhecimento, significa falar no dia de Allah com ignorância é haram. Começou com harrama, innama harrama, e no fim do ayah disse wa an taqulu ala Allah, e significa wa harrama Allahu an taqulu ala Allah, e Allah Jalla wa Ala proibiu em vocês falarem sobre Allah assuntos concernentes a Allah, assuntos concernentes a Sunnah, sem conhecimento, com ignorância. É quando é chamado alguém que é álimo de ignorante e alguém que é ignorante de álimo. Chegou essa fase de chamarmos alguém que é álimo como ignorante, como problemático, como instigador de guerras. Alguém que é álimo. E alguém que não é álimo vem com pele de cordeiro, vem com uma pele de cordeiro, de ovelha, é chamado de álimo. E dizem que é muito pacífico, é chamado de álimo. Mas está a usar sem hikmah, está a usar sem sabedoria, está a usar sem sabedoria. Não se chama de álimo esse, porque ele é pacífico, ele acolhe, ele acaricia, não sei o que. Mas o que ele fala? A medição do haqq não consiste em ser pacífico, em ser perdoador. Ela consiste na medição do Sharia.
E a medição do Sharia é o Corão e a Sunna. E em conformidade com a compreensão dos Sahabas e dos Tabi'in e dos Tabi'in. Este é o padrão do ilmo. É o padrão do da'wa. Chegou hoje alguém, falou, palavra doce é alim. Elogiado como alim. Chegou outro, falou, palavra doce é alim. Elogiado como alim. Chegou outro, falou a verdade, aquele é mau, aquele não presta para nós. Porque falou a verdade. Apesar de que a verdade tem que falar com sabedoria. Pensa bem que a verdade faz com sabedoria. Uma verdade faz com sabedoria. Ela pode sair crua, mas com sabedoria. Quando uma verdade sai com ignorância, não fica verdade, fica falsidade. Quando uma verdade sai com ignorância, a pessoa que tira a verdade, tira com ignorância, aquela é verdade. Mas é uma verdade com ignorância. Não tem sabedoria, chama-se ignorância. Se falasse a mesma verdade a quem é sábio, falaria com sabedoria. E por isso controle os que falam a verdade. Porque não são todos que falam a verdade. Existem verdades erradas e há verdades certas. Existem verdades erradas e há verdades certas. Não é tudo que é verdade. Existem verdades erradas, mal aplicadas, mal propagadas, mal difundidas. Ou difundiu num momento inapropriado, num local inapropriado, em que pode criar efeitos colaterais. Mas se difundisse a mesma verdade, um sábio difundiria com sabedoria, não criaria efeitos colaterais, porque difundiria no momento apropriado, numa ocasião apropriada, em lugar apropriado. Por isso, caros irmãos, continuamos traduzindo o versículo. Disse, liyudilla nasa bighairi ilmi. Liyudilla. Disse liyudilla. O lamo aqui é chamado lamo de ta'alili. Lamo de justificação. Parece que alguém pergunta a Allah, quando diz, e quem é mais injusto em relação àquele que estigma para Allah a mentira? Então, alguém pergunta por quê? Que ele faz isso? Liyudilla nasa. Com o objetivo de desviar a sociedade. Bighairi ilmi, sem conhecimento, significa sem sabedoria. Significa sem conhecimento, aqui significa sem sabedoria. Bighairi ilmi, sem sabedoria, sem conhecimento. Ou é ignorante de verdade, ou então é ignorante propositado. É um álimo que desvia o povo com um propósito, com um objetivo. Com um objetivo. Caros irmãos, o hadith de Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma disse: "Anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin." Um homem deu caridade, deu sadaqa. Um homem deu sadaqa. Thumma tataba'a an-nasu. Depois, naquele sítio onde ele estava, aquele homem tinha outros homens, outros companheiros, outros sahabas. E outros sahabas começaram a imitar aquele homem que começou a dar sadaqa. Disse o profeta Muhammad quando disse: "Man sanna fi al-islami sunnatan hasana." Quem reviver no Islã um bom sunnah. Quem reviver no Islã um bom sunnah.
falahu ajruha wa ajru man amila biha. Esta pessoa terá recompensa e também terá recompensa aquele que praticar mesmo sunna. Aquele que começou vai faturando. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un, sem que se reduza a recompensa daqueles que seguiram aquele que viveu a sunna. ومن سن في الإسلام سنة سيئة, a pessoa que reviveu no Islã sunna desprezível, sunna sujo, كان عليه وزرها, esse terá sobre ele o pecado, o peso do pecado, ووزر من عمل بها, e carregará também o pecado daqueles que seguirem a ele naquele pecado, من بعده, depois dele, من غير أن ينقص من أوزارهم شيء, sem que ele diminuísse o pecado dos outros. Narrado por Imam Muslim. Disse o Imam Ibn Baz, rahimahullah, al-murad, o sentido, o contexto do hadith. Disse, ahyaha, reviveu a sunnah, wa abharaha, e mostrou a sunna ao público de que essa aqui é sunna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa al-murado, não é o propósito bihil bid'a, de que é bid'a, não. Wa innama al-murado huna, só que aqui o propósito é ihya'u sunna, a ressurreição da sunna. A ressurreição da sunna. Estava enterrada a sunna, depois alguém apareceu, reviveu a sunna. E quando revive a sunna, ele automaticamente tem recompensa. E quem segue aquele que reviveu a sunna também tem recompensa. E aquele que começou a reviver, a sua recompensa não acaba até o dia da sua morte, até o dia do Qiyamah, faturando a recompensa por ele ter revivido a sunna. Diz: لأنه صلى الله عليه وسلم, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman, viu um povo, fuqara'a, um povo pobre, não necessitado, povo pobre. Falamma ra'a faqarahum, falamma ra'a faqarahum, quando o profeta viu a pobreza daquele povo, khatwaban nasa, discursou a sociedade, conversou com a sociedade. Depois disse, وَحَثَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ, é quando lhes incentivou em darem caridade àquele povo. وَرَغَّبَهُمْ فِيهَا, incentivou-lhes a tirarem o sadaqa. É quando daí começou o primeiro no incentivo a tirar o sadaqa. É quando seguiu o segundo, ou seguiu o terceiro. É quando o disse, man sanna fil islami, até no fim do hadith. Caros irmãos, nisto, o bid'a, a inovação, é mais severa do que pecados maiores. Inovação. O praticante da inovação, o seu pecado é maior, a gravidade é maior do que alguém que fez pecado maior. O castigo é maior. Se mulher sem tauba, este inovador, inventor, mulher sem tauba, sem arrependimento, o castigo dele é mais severo do que o castigo de quem fez pecado maior. Pecado maior. Por isso, caros irmãos, o Islã é o único código de vida. O Islã é o único código de vida em que o homem tem que ter. Não o muçulmano, o homem. Sentido geral. O Islã é a razão na qual Allah criou o homem, através do Islã. A razão na qual Allah criou o homem, não o muçulmano, o homem, através do Islã. O verso diz como: kullu mauludin
yulad al-fitra. Todo homem, todo recém-nascido é nascido com o tawhid, é nascido com o monoteísmo, é nascido com a unicidade, com kalimatu la ilaha illallah. Qualquer ser humano, qualquer homem na face da terra, illa abawahu, se não os seus pais, dois, mãe e pai, pai e mãe, yuhawwidanuhu, lhe colocam no judaísmo, ou yunassiranuhu, ou lhe colocam para ser nazareno, ou yumajjisanuhu, ou para ser magideísta. Mas a origem do homem, a essência do homem é Islã, é muçulmano. É a razão na qual Allah criou o homem para o Islã. Por isso, antes de Allah criar o homem, já havia feito o Islã. Já havia feito o Islã. Antes de Allah criar o Adão, já havia Islã. لأن الله هو السلام, porque Allah é paz. Allah é paz. É quando Allah khalaqa al-qalama, é quando Allah cria a caneta. فقال القلم, é quando a caneta disse: Ya Rabbi mada aktubu, ó meu Senhor, o que eu escreverei? Disse, Allah diz: Uktubu maqadira kulla shay'in, escreva a predestinação de tudo. Predestinação de tudo. De tudo, ma huwa kainu, o que existe, wa yakunu, e o que existirá, wa sayakunu, o que existirá, wa sawfa yakunu, o que existirá, walau kana, e se existisse, walau lam yakun, e se não existisse, kaifa kana yakunu, como é que seria? Essa foi a função da caneta. Depois disso, é quando Allah cria o Adão. Aliás, depois que Allah criou os jinns que viveram na face da terra por muito tempo, trouxeram esta extravagância, derramamento de sangue, como o Corão diz no Al-Baqarah: Ataj'alu fiha man yusbihu wa yasfiku dima. Ya Allah, terás na terra quem terá derramamento de sangue e corrupção? Porque já havia grupo na terra que estragou a terra e houve derramamento de sangue na terra. Eram jinns, shaitanes. Eram jinns. E ele expulsou a eles da terra. Outros foram para os mares, outros foram para as montanhas. Só ficava o único jinn na face da terra visível e notório, era o Azazil, que atualmente é chamado de Iblis. Quando aparecem os anjos na terra, viram uma criatura que adorava muito Allah subhanahu wa ta'ala, que era o Azazil. Levaram o Azazil para o céu, ascendeu ao céu. Pela tamanha devoção a Allah, levou-lhe a ascender ao céu. Quando Allah falava com os anjos, na companhia do Azazil, que atual é Iblis, para na terra um representante, não falava isso para os anjos, falava para Iblis. Esta é a retórica de Allah subhanahu wa ta'ala. É a retórica ampla, ilimitada de Allah subhanahu wa ta'ala, e infinita. Allah Jalla wa Ala não falaria palavras como essas aos anjos só. Anjos foram criados de obediência e para obedecer só. A matéria de criação é luz, nur, e para obedecer a Allah, eles nos obedecem. La ya'asuna Allah, não desobedecem a Allah. E eles fazem o que são ordenados. Fiha malaikatun, lá no fogo do inferno tem lá guardas que são anjos, ghilabun, fortes, rudes, shidadun, robustos. La ya'asuna Allah, não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala, não desobedecem. Allah Jalla wa Ala não falaria palavras essas para os anjos. Estava lá no meio dos anjos uma criatura que foi criada com liberdade de quê? De opção, que é o Azazil. Repara Azazil. Quando Allah criou Adão alayhi salam,
negou prostrar, não seguida, continência, reconhecimento. Allah chamou a ele, disse: ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, o que te impediu? An tasjuda, o que te impossibilitou? An tasjuda, em prostrares, marcar continência, bima khalaqtu, da matéria que eu criei, da matéria. Aqui bima khalaqtu, ma al-mawsuliya, o ma al-mawsuliya, o pronome relativo, ela tem duas ou três vertentes, ou duas vertentes. Ma mawsuliya lil aqli, ma mawsuliya lil ghayr aqli. Em algum momento no Corão, em termos linguísticos, o ma mawsuliya, ela é referente lil ghayr aqli. O ma mawsuliya, o pronome relativo ma, ela só refere na língua árabe, na gramática árabe, lil ghayr aqli. O ma mawsuliya lil ghayr aqli significa pronome relativo irracional. E tem pronome relativo racional, que é man, que é alladhi. Mas no Corão, às vezes pode encontrar ma mawsuliya lil aqli, o ma mawsuliya racional, pronome relativo racional, aliás irracional, mas enquanto ilustra ao racional. Por exemplo, aqui, como é que é? Ma mana'aka, o que te impediu? Aqui ma não é mausolia, não. Aqui como é que é? Interrogação. É uma partícula interrogativa. Ma mana'aka, o que te impediu? Bima khalaqtu. Repara o termo bi, depois ma. Aqui tem um sentido. Bima, da matéria, chama-se ba lil mufa'ala. É o ba praticativo. Disse bima khalaqtu, da matéria que eu criei, da matéria cuja criei, biyadayya, com as minhas mãos. Da matéria. O Adão foi criado de o quê? De lodo, de areia, bima khalaqtu. Mas apontava o Adão, essa matéria. É quando ele disse: você me criou de fogo, e ele foi criado de o quê? De areia. São muito diferentes. É dali onde foi fa'aba wastakbara, negou, marcar continência ao Adão, al-Islam, aba, negou. Wastakbara, engrandeceu-se diante de Allah, o seu Criador. Ficou grosso, embriagado, até chegou ao ponto de não conseguir saber de que estou em frente de quê? Do meu Criador. Istakbara. Porque existe negar e existe orgulhar-se. São coisas diferentes. É por isso que aqui ela aglutinou. Fa'aba, negou, wastakbara, engrandeceu-se. São coisas diferentes. Wakana min al-kafirin, é quando tornou dentro dos kafirs, os kafirs descrentes. Dentro dos descrentes, porque negou primeiro e depois engrandeceu-se. Logo tornou Iblis. Antes não era Iblis. Logo tornou Iblis. O que significa Iblis? Iblis, alladhi utrida min rahmatillah. Min rahmatillah. Utrida min ni'matillah. Iblis significa desesperado. O expulso. Que foi expulso da misericórdia, da bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis não é nome. Iblis é atributo, é alcunha. O termo verbal é ablasa. Ablasa, desesperado, desesperou. Ablasa, desesperou, ou fez desesperar, porque aqui ablasa chama-se mujarrad rubai. Mujarrad rubai é o verbo real com 4 letras. Ablasa, yublisu, desespera. Iblisan, esse é o infinitivo, desespero. Desesperado. Não é nome, é qualidade, é atributo, é alcunha. Alcunha do alcunhado, em qualquer tem o próprio nome dele, que é o fulano, mas através da sua feitoria, da sua prática, foi dignificado e conhecido por qualquer prática. Iblis.
Por isso, caros irmãos, vamos parar por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie e nos dê a conciliação da prática do haqq em conformidade com a sunnatul nabawiyya. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Questão? Eu tenho duas questões. A primeira tem a ver com o limite. Qual é o limite mesmo da inovação em que é considerado como severo? E a segunda questão tem a ver com os sábios. Os sábios, as pessoas detentores de conhecimento. O que está a acontecer no nosso DIN, muitos conhecedores coabitam nos centros urbanos e nas cidades. E temos muitas mesquitas que estão nas zonas rurais. E essas mesquitas, a maioria delas, os que estão lá, carecem de sabedoria. Como é que ficam esses nossos irmãos que encarregam-se do jeito deles em transmitir a mensagem, mas não da maneira que podia ser? Não. Alhamdulillah. Primeiro, o limite da inovação. A inovação tem duas vertentes. Bid'atun mukaffara wal mufassaqa. Tem a inovação discretiva e tem a inovação transgressiva. Tem a inovação discretiva, de descrença, e tem a inovação transgressiva. A inovação de descrença é a maior. Vamos dizer para um politeísta, fez uma inovação de descrença, inovação de incredulidade. E desmentir a verdade. Desmentir um versículo em que a Sunna traduziu de uma certa vertente, ele traz uma outra vertente. Essa inovação é uma inovação pesada. Como é que é? Bid'atun akbar, bid'atun ashad, bid'atun shadida. É uma inovação forte, em que o praticante daquela inovação, se morrer sem tauba, pode ser eternizado no fogo do inferno. Agora, a inovação transgressiva, ela consiste nas práticas de pecados maiores. Vamos supor, para quem faz juros, para quem joga jogos de azar, para quem fez ziná, é uma inovação transgressiva, em que o praticante está a praticar pecado maior. É pecado maior. É chamado kufrun asghar. É descrença menor. Todo pecado maior é descrença menor. Por que descrença menor? Porque ele descrê a constituição divina, mas num sentido de descrença que sai do Islã. A partir do momento em que alguém pratica uma ação abominável contra o Islã, ele já é descrente. Mas essa abominação tem que ser reparada. É uma abominação crítica ou não crítica? A abominação crítica sai do Islã. A abominação não crítica é descrente na prática daquilo que ele praticou, mas não todo o Islã. A abominação descritiva, ela tem duas vertentes. Ela divide-se por duas partes. Ou pode ser pecado maior, ou pode ser kufru, descrença. Quando o pecado maior, a pessoa pratica pecado maior, a ação que praticou, ela leva-lhe para o fogo do inferno. Mas ele não é chamado de kafir, porque é uma ação de pecado maior. Assuntos de pecados maiores, mediante manhaj, metodologia al-Sunnah wal-Jama'a, salafita, se diz o seguinte: Insha'Allah azabahu
Quando Allah quiser vai lhe castigar. وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. Quando Allah quiser vai lhe perdoar e meter ele no Jannah. Isso depende de Allah. Depende de Allah subhanahu wa ta'ala. A inovação de pecado, a inovação shadida, mais forte que é a descrença, não tem a ver com insha Allah. Não tem a ver. A pessoa é só para o fogo do inferno. Até que faça tauba e voltar para o Islã. Aí sim. Aí não tem problema. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a obrigação da propagação do dini. Propagar o dini é dos alimos, teólogos. A obrigação de aprender é para o povo. São duas coisas diferentes. Tem a obrigação da propagação do dini, que é para os teólogos. E tem a obrigação de aprender, que é para os alunos, para o povo. Agora, se existe alguém que não sacrifica para propagar o dini como álimo, e isso lhe confere, porque é álimo que não são conferidos, isso não são conferidos. Existem álimos que não lhes confere propagar o dini. Não tem material que lhes suporta a propagar. Isso não lhes confere propagar. Existem álimos que lhes confere propagar. Agora, se o álimo confere para propagar e não propaga, essa responsabilidade de Qiyamah, ele vai ser responsabilizado dia de Qiyamah. Por que não propagou? Esses lugares recônditos em que não se chega para fazer da'wah, no dia de Qiyamah há uma responsabilidade. Porque nem hoje, se aqui, essa mesquita, se compreende um pouco de sunnah, é porque houve um trabalho. Entrou fulano aqui, entrou fulano aqui, entrou fulano aqui. Passou a compreender um pouco disso, porque não digo que essa mesquita é Ahl Sunnah, isso não posso dizer. Isso não posso dizer que essa mesquita é Ahl Sunnah, isso para mim não posso falar. Para ser uma mesquita Ahl Sunnah tem requisitos, tem formas. Só posso dizer que se essa mesquita há algo que se compreende de sunnah, é porque há um trabalho que os álimos da urbe, ou os álimos que gostam de fazer da'wah na cidade, entram e fazem da'wah. E depois as pessoas começam a gostar de sunnah. Esses que estão lá são sedentas, precisam também de compreender algo. Na primeira hora haverá guerra. Não, isso não é verdade. Não, é assim como o sunnah funciona. Al-Islam garibo. O Islam sempre é novo. E sempre será novo o Islam. Qual Islam é esse? Sunnah. Islam aqui é Sunnah. Não existe Islam que não é Sunnah. Se haver alguém que propaga Islam que não é Sunnah, está propagando bid'ah. Se encontrar alguém que está propagando Islam, mas que não está traduzindo com Sunnah, esse Islam que está traduzindo é de bid'ah. Não é Islam de Sunnah. Islam não é Islam que não é Sunnah, não existe. Não existe. Já está? Não? Fazer chegar as pessoas que estão ali, para todos não continuar a ser feitos. Sim. Mas ele, diante vai ficar calado lá. Existe um termo ditado dos árabes que dizem al-Umyan, aliás, al-A'war, في بلاد العميان ملك. O zarolho na terra dos cegos, ele é rei. O zarolho na terra dos cegos, ele é rei. Isso lhe confere ensinar outro povo, o povo dele, porque ele é rei ali. Mas quando aparecer quem tem duas vistas, ele logo deixa de ser rei. Já está? Não. Agora, aqui é uma questão. Existem pessoas que são consideradas como álimos na terra dele, e quando chega um chefe com capacidade acima dele, ele ainda continua ali mesmo. Diz, não, eu sou eu mesmo. Não. Você chega. Já chegou fulano, não é na terra dele. Essa pessoa que chegou não é na terra dele. Mas chegou fulano ali, que tem um conhecimento acima de você, tem que lhe servir. Você já não tem como ir. Tem que se redimir. Não tem como. Entregar o outro. Não tem maneira. Você me superou, cega. Sim, não tem maneira. Ali. E também outra coisa. Todo sábio, por mais que tenha um conhecimento de que maneira,
não pode ir na terra do outro sem que seja convidado com um sábio como ele. Todo sábio, que tipo de conhecimento ele tenha, não vai na terra do outro, na província do outro, na terra do outro, porque foi convidado com pessoas que não são teólogas, que gostam dele. Você é álimu, você gosta de você. Ser gostado é outra coisa. Down é outra coisa. Se quer fazer down na terra do outro, tem que ser convidado com os donos como você daquela área. Pais daquela área, como você, que é pai na sua área. Se fores convidado com quem não é pai daquela área, você saiu da metodologia salafita. Saiu. Já não tem como. Não tem como. Porque quem está lá usa óleo, você quer ir lá dar dawa. Você usa agressividade. Sabe essa agressividade? Você é agressivo. Você invadiu a área de jurisdição, que não é sua. Não. Outra questão. Mais questões, irmãos? Imagine alguém de uma zona que não vive lá. É? Ou alguém de uma zona, você nasceu lá. Sim. Um tempo saiu. Sim. E já não vive lá. E você se propagou passear na minha terra. Sim. E onde você está aprendendo alguma coisa, quando chega lá, é claro, a tua intenção não foi de fazer dawa, ia visitar. Sim. Como é que você deve se comportar? Para quem não vive lá, mas é na zona dele, ele foi nascido lá, já não vive lá. Já tem pessoas que são responsáveis daquela área. Não é assim? Ele tem que entrar com boa moral comportamental. Porque você tem pessoas que estão lá, que asseguram aquele povo, que não é você. Você não pode desrespeitar. Chegou logo para uma mesquita, que quer falar que você é dali mesmo. Não. Tem pessoas que asseguraram ali, naquela terra. Você tem que chegar, saudar a família. Qual é a família? Não aquela família sanguínea, não. Família, porque aqueles que estão naquela zona. É sua família. Comunidade. E sabe que você está ali. E como você te confere, você é um álimo, você vai ser servido. Não é possível, você vai ser servido. Agora, aí tem um porém. Se caso você não for servido quando você quer falar, aí então há outro debate. Há outro debate, juridicamente. Porque aí esse porém é jurídico. Se não querem que tu fales, é porque há uma motivação do Sharia. Porque não querem o que você fala. Então aí entra um outro assunto. Mas em questões normais de ética, de moral comportamental, você mesmo na sua terra, você não vive lá, tem pessoas que asseguraram lá. Este é um assunto que prolifera a sociedade toda. Hoje está chegando um sheikh, foi convidado com pessoas que não são álimos. Vai dar dawa no sítio X. As pessoas não são álimas. Não são álimas, só porque tem seus fãs daquela área. Chega não diz isso. O Islã não diz isso. Por isso, enquanto a Sunna for propagada, teremos muitos opositores e oponentes. Porque a Sunna é um antibiótico. A Sunna é um antivírus. A Sunna é um antivírus. É um antibiótico. Em que o antivírus é para acabar com as sujidades, com os vírus. E é uma guerra. Enquanto a Sunna for aplicada com sabedoria, conhecimento e sapiência, é um grande antivírus. Porque o povo está com cheio de vírus. O povo está com cheio de vírus. Grandes vírus. Incuráveis. Irremovíveis. E quando a Sunna aparece como antivírus para remover os vírus, que já tem lá barbas brancas, os vírus. Isso é trabalho de Sunna. Não. Agora, chefe, dado uma questão que não está fora do tema, sobre um lar. Um lar. Um homem que tem a mulher. E de repente ele fica com um vizinho. Fica o quê? Com um vizinho. O homem.
um homem, Sim. e ele começa a desconfiar alguma coisa entre o tal vizinho e a mulher, qual deve ser o procedimento desse homem naquele momento, no deles? O Islã primeiro trouxe limites para uma mulher como é que tem que conviver com a vizinhança. Não é? Sim, sim. Se ela ultrapassa limites da vizinhança, até conversar com um vizinho, fora da vizinha, é contra o Islã. E se o homem descobre que está conversando com o vizinho, fora da vizinha, o homem tem duas maneiras. Ou pode dar talaq, dar idda, depois de tanta advertência. Pode dar idda, o idda não é divórcio. O idda é período de espera para repreensão. E ele de tanta repreensão que ele fez para a esposa, pode não voltar depois do idda, pode terminar o idda e dar talaq. Mas não pode desde que eu encontrei enquanto está a fazer zina. Não pode. Apesar de que ele está corrigindo uma falsidade, um mau comportamento incorrigível da esposa. Vai divorciar por isso. Não vai divorciar pelo zina. Vai divorciar pelo mau comportamento da esposa. Não pelo zina. Porque o zina tem fatos que o Islã nos trouxe. Quando é que se chama de um zani? Quando é que alguém é chamado de um zani? Prostituto ou prostituta? Quando é que se chama? O Islã já disse. O fato de encontrar alguém, a sua esposa, com o vizinho, até dentro de casa, só com ela, ou na varanda com ela, só dizer que já fez zina. Não. O Islã diz que não. Até que a sua esposa diga de que sim, fiz zina com ele. Ela dizer assim que sim, fiz. Estamos juntos, não sei. Ou se for muçulmano, dizer sim, eu fiz. Se for muçulmano, dizer eu fiz. Se for kafir, dizer que eu fiz. Há porém. Se for um kafir, dizer sim, fiz não com sua mulher. Saber de que é um porém aí. O testemunho de um kafir, declaração de um kafir, não é o quê? Válido. Não é válida. Não é válida. Tem que ter alguns propósitos. O tal kafir. É por isso é caricato que diga para a pessoa que você fez zina, porque você encontrou com... Até mesmo enquanto ela pegou um vizinho homem qualquer, a mão assim, você fez... Não, você tem que corrigir o mau comportamento anti-islâmico. E pode divorciar pelo esse comportamento, não pelo zina. São coisas diferentes aqui. Aqui são coisas diferentes. Divorciar-lhe pelo mau comportamento de uma repreensão exaustiva de tanto tempo você repreendeu, ela não se retrai da falha. Pode divorciar pela sua vontade. Não diga de que ela fez zina. Não, esse não é o argumento. Porque quando dizer que fez zina, vão pedir provas dentro do Sharia. As provas do Sharia nós conhecemos. Então você perde razão. Você não tem razão. Então precisa cada coisa no seu lugar. Não. Sim. Louvado seja Allah. Saudações ao Pacha, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e sua família. Tomei a palavra, caros irmãos, somente para convidar a vocês e a mim para suplicarmos a Allah Azza wa Jal para que o preserve o nosso Assad da Abu Umama e conceda a ele muita saúde, bem-estar, para que Allah o preserve e lhe conceda mais William, para que faça chegar a nós e aos outros irmãos que não estão aqui conosco. Jazakumullah khair, barakallahu. Amém. Amém, jazakumullah khair. Sim, eu tenho uma dúvida, voltando ao tema. A dúvida é a seguinte: visto que disse que a propagação do Islã ou do Din é reservada para os álamos. Então, voltando para aquele que disse sobre uma zona, como um exemplo, se calhar eu chego a uma zona e vejo as pessoas a praticarem o bid'a, e eu sei que
realmente aquilo é vida, não se pode praticar, qual deve ser o meu posicionamento? O fato de você não ser alim não significa que você não pode fazer chegar o que você sabe para os que estão extraviados ou por teres visto numa área uma extraviação. O profeta disse: "Balighu anni walau aya", propaga de mim mesmo que seja um versículo, uma palavra. Isso não te diz de repente que você é um teólogo. Te confere que você é um muçulmano que sabe de algo para você ensinar a quem não sabe. Essa é a sua obrigação. Se sabes de alguma coisa e chegas em uma área onde se pratica aquilo, pratica-se uma ação contra aquilo que é verdade, e tu sabes de que eles não estão praticando bem, e você não vai chegar à verdade, você é culpado. Você é um culpado. Primeiro tem que fazer chegar de que não é assim como se faz. Faz-se assim. Só que você não tem muito argumento, não tem muita fundamentação. Aí, quando eles pedirem fundamentação daquele assunto, é quando você automaticamente liga para um alim para esclarecer aquele povo. É assim como se faz. Amém. Então, eu penso que é tudo, né? Tem alguma questão mais? Irmãos? Vamos parar por aqui, né? Aqui, inshallah ta'ala. Está-se voltando nos facilita, inshallah. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك اليك